conseguido tirar as suas metas do papel ou está apenas na fase do planejamento? Já aconteceu de você se olhar no espelho e não gostar daqueles quilinhos a mais? Ou então, de observar seu momento profissional com frustração? Ou até mesmo de você se sentir desconectado de seus familiares e dos seus amigos? Essas são algumas das perguntas que o vídeo de hoje promete responder. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do livro O Poder da Ação. E eu separei 7 principais conceitos que eu tenho certeza que pode fazer toda a diferença na sua vida. Bem, gente, o livro O Poder da Ação é escrito por Paulo Vieira, que é também presidente da Febracis, e no livro ele nos convida a quebrar o ciclo vicioso e iniciar um caminho de realização. Gente, esse livro eu comprei um dos cursos de inteligência emocional que eu participei aqui no Brasil, chamado Método CIS, e assim, gente, na época em que eu li esse livro, eu comecei sem quase nenhuma expectativa e afirmo para vocês, várias e várias fichas foram caindo no decorrer da leitura. E foi através dele que eu pude entender por que algumas das áreas da minha vida na época estava estagnada. E não só isso, gente, ele traz inúmeros exercícios práticos de como você destravar, de como você ter resultado. Por isso, gente, eu afirmo para vocês que esse livro é um verdadeiro guia para uma jornada de redescoberta. Bem, nesse livro, o autor, ele aborda diversas ações de como você pode reprogramar sua mente, de como você questionar-se e de como você fazer perguntas poderosas e te ajudar a tomar decisões certas. E através de 7 passos simples, o autor promete nos levar a uma vida de realização. O livro é bem dinâmico e nos convida verdadeiramente a pôr em ação e provocar mudanças reais em algumas áreas da nossa vida. Ele contém apenas 250 páginas, gente, então assim, é um livro bem levinho, dá para você ler em mais ou menos uma semana e relativamente ele foi lançado em 2015 e já está na 7ª edição. No primeiro capítulo, ele nos convida a acordar. Acordar, gente, no sentido de você ter a consciência do que está acontecendo com você, de onde você está, traçando, claro, meios, um paralelo até onde você deseja chegar. Segundo o autor, uma vez que você responde a essas perguntas, que você descobre onde você está, fica muito mais fácil você traçar um plano de voo, você criar meios e alternativas para você chegar até onde você deseja estar. O autor afirma que nós nascemos para viver uma vida em abundância e que qualquer comportamento fora disso, gente, é uma disfunção e merece ser tratado. E entender isso é o primeiro ponto de partida. No segundo passo, ele vai falar sobre ação. E aqui ele nos provoca dizendo: pare de contar historinhas, pare de dar desculpa e comece a agir. Segundo ele, observe quais são as ações que você tem alimentado, quais são as histórias que você tem contado para você mesmo, quais são os seus rituais, como você acorda. Quando você acorda, você liga a TV? Perceba, gente, que se você liga a TV, ali você recebe uma enxurrada de informações. Se ao acordar você pega o celular, gente, você também vai receber inúmeras informações. A pergunta é: que tipo de informação você tem recebido? Porque tudo isso, gente, causa o que ele chama de programações mentais. Então, é você se perguntar como você deseja alimentar seu cérebro. Quais são as informações que eu alimento todos os dias o meu cérebro? Se tudo é programação, gente, você concorda comigo que você vai seguir exatamente aquele comportamento padrão? Muitas vezes você vai agir no piloto automático, você nem se dá conta. Gente, aquela carga que a gente está recebendo, tudo aquilo é informação, tudo aquilo é estímulo. E é a partir, gente, de todo esse tipo de informação que você absorve no seu dia a dia que vai te instigar a você sair da zona de conforto ou não. Cuidado com as notícias sensacionalistas, pois isso pode interferir e mudar os nossos pensamentos, que fatalmente mudará as nossas atitudes e, consequentemente, os nossos resultados. Reflita quais são as histórias que eu estou criando, quais são as desculpas que eu estou dando para mim mesmo neste momento.
Segundo o autor, a nossa vida é uma questão de escolhas. Portanto, pare de culpar as circunstâncias e assuma os resultados. Você é o único responsável pela vida que tem levado. E o livro ele vai nos levar a refletir muito sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. E já no terceiro passo, ele vai falar sobre a questão da autorresponsabilidade. Aqui, gente, é mais ou menos a coisa do tipo: responsabilize-se pelas suas ações. Seja o capitão do seu destino, assuma o leme da sua vida. Gente, confesso que esse é um dos capítulos que mais vai te provocar, que mais vai fazer você refletir, que mais vai fazer você questionar-se. E para Paulo Vieira, quando você começa a sentir-se responsável pelos seus resultados, é aí onde verdadeiramente você começa a entender que a sua vida, gente, nada mais é que o reflexo das suas decisões, das suas escolhas, e que tudo o que acontece na sua vida é porque você deu permissão. O autor ele também vai nos provocar a assumir a responsabilidade de nossas ações e colocar-se como protagonista da nossa própria história. Para ele, tudo o que acontece na nossa vida, gente, nada mais é do que fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e também de nossas palavras. Ou seja, tudo são consequências. E quando nós começamos a entender verdadeiramente isso, gente, é aí onde a gente começa a alcançar resultados inesperados e também, claro, os resultados desejados. Já no quarto passo, ele vai falar sobre a questão do foco. E nós já sabemos, gente, que a gente vive em um mundo cheio de estímulos. Nós somos bombardeados a todo momento por informações, seja por notificações de celulares, ou com algo que chamou nossa atenção, ou com as inúmeras distrações do dia a dia. Gente, tudo isso faz com que a gente muitas vezes perca o foco. O autor aqui sugere que, para evitar a perda de foco, nós devemos concentrar-se em um único ponto. Para ele, quando nós começamos a canalizar toda a nossa energia em um único objetivo, nós obteremos resultados extraordinários. E ele vai dividir o foco em basicamente 3 tipos. Para ele existe o foco visionário, o foco comportamental e o foco consistente. Segundo ele, no foco visionário é onde você tem clareza, é você saber exatamente o que você quer para a sua vida. Já no foco comportamental é você ter a energia para você gerar mudanças internas e externas que vêm através dos canais neurológicos que são a comunicação, o pensamento e o sentimento. Já no foco consistente é você manter os 2 focos anteriores pelo máximo tempo possível para a realização de metas, e nós já sabemos, gente, que tudo que a gente foca, já dizia o Albert Einstein, né? Tudo que a gente foca se expande. E aqui, gente, ele vai falar justamente sobre a regra 10-90. Segundo ele, saber direcionar o foco e colocar em prática a responsabilidade é essencial você entender que 10% do seu foco deve ser destinado para o acontecimento, ou seja, para a situação. E os outros 90% será direcionado ao que você vai fazer, ao que você vai sentir, ao que você vai pensar em relação ao que aconteceu. Por exemplo, digamos que você se envolva em um acidente. Digamos que ali você bateu o carro. Bater o carro, gente, representa apenas 10%. Os outros 90% corresponde ao que você irá fazer em relação a isso. E isso, gente, vale para qualquer coisa, qualquer acontecimento em nossa vida. Interessante, não é? Bem, no quinto passo, ele vai falar sobre a questão da comunicação. Esse capítulo é interessantíssimo. Ele vai falar como você se comunica consigo mesmo, como você se comunica no seu dia a dia, seja com sua família, seja com o seu parceiro de negócios, como você se comunica na vida. E aqui, Paulo Vieira, ele fala sobre o poder das palavras. Gente, para ele, as palavras elas têm poder de vida e de morte. Tudo que você fala pode virar uma profecia. E como ele mesmo fala, toda profecia é autorrealizável. Isso significa, gente, que tudo que você fala, tudo que você profetiza em sua vida, isso pode ter total impacto em seus resultados e também
sobre a vida das pessoas que o cercam, sobre a vida das pessoas da sua família. O livro ele traz inclusive inúmeros exemplos para comprovar essa teoria. Um deles que é comprovado cientificamente é sobre um estudo de Masaru Emoto feito com as moléculas de água. Gente, isso veio através de um filme chamado Quem Somos Nós? Nesse filme ele mostra um experimento feito com moléculas de água. Nesse experimento foi pego uma pequena quantidade de água e foi exposta a algumas determinadas emoções. E essas emoções, claro, proferidas através das palavras. Então foi proferido através dessas moléculas de água palavras de rancor, de raiva, de ódio, de amor, de generosidade, de felicidade, de paz. Enfim, após feito esse estudo, observa-se através de um microscópio. Nesse microscópio, percebe-se que as moléculas de água que foram expostas a palavras de amor, de generosidade, gente, elas transformaram-se em cristais lindíssimos. Já as moléculas de água observadas, as quais foram expostas a palavras de raiva, de rancor, transformaram-se em uma coisa horrenda. Não dá nem para definir o que de fato é. Então assim, gente, é muito interessante. E um outro experimento bacana que vale a pena destacar é feito em uma sala de aula, acredito que foi até uma professora brasileira que fez. E nesse experimento, gente, ela fez com um grupo de crianças usando o arroz cozido, onde as tarefas eram colocar o arroz em vários potinhos. Ela colocou o arroz em vários potinhos junto com as crianças e as crianças elas foram orientadas a proferir palavras contra o arroz. Palavras tais como maravilhoso, gentil, palavras que expressassem, gente, amor. Já o outro grupo de crianças, elas pegaram outros potinhos e essas crianças, elas deveriam xingar esses potinhos de arroz com palavras do tipo estúpido, incompetente, ou seja, gente, palavras que expressassem raiva, que expressassem ódio, que expressassem rancor. Gente, pasme, o arroz que foi exposto a palavras de amor, ele continuava altamente saudável, com uma cor linda. Já o arroz que foi exposto às palavras de ódio, de rancor, gente, o arroz ele virou um mofo, uma coisa horrível, uma coisa inexplicável. E aí, gente, nesse estudo as crianças aprenderam o quê? O poder das palavras, que elas não poderiam xingar um coleguinha delas. Então elas começaram a ter muito mais cuidado a proferir as palavras. Gente, um grande ensinamento. E assim, esses exemplos são muito interessantes, vale a pena assistir. Vocês vão pensar duas vezes ao proferir qualquer palavra negativa consigo mesmo ou com seus familiares. Gente, lembre-se do que ele falou. Tudo que a gente fala, né, a gente envolve energia, palavras têm energia e isso torna-se basicamente uma profecia autorrealizável. Então, faz a gente pensar, não é? Então, sabendo disso, seja vigilante, observe quais são as palavras que você tem usado no seu dia a dia, a maneira como você se comunica consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Lembre-se também que comunicação, gente, ela é verbal e não verbal. Então, observe como anda a sua postura. Saiba que isso, gente, também interfere totalmente no seu sucesso. E isso está relacionado a tudo, está relacionado aos seus gestos, às suas atitudes, às suas ações. Uma dica interessante, gente, sugerida no livro é que se você está prestes a entrar em uma reunião, em uma negociação ou em algum momento que precise que você expresse autoconfiança, então observe como está a sua comunicação não verbal. No livro, inclusive, ele cita o estudo que foi feito com um grupo de pessoas. O grupo ele foi dividido em dois. Uma parte desse grupo foi orientada a ficar na posição de poder, que é aquela posição da Mulher Maravilha, né, gente? Que é aquela posição assim, que enfim, gente, essa é a posição de poder. E isso, gente, existe todo um estudo, tá? Existe um especialista que foi quem identificou essa posição de poder, que não está no livro, mas que vale a pena vocês buscar, que tem na internet. Esse grupo ficavam assim. Já o outro grupo, ele foi orientado a ficar em uma posição de fracasso, digamos, cabisbaixo, sabe, gente? Assim, uma expressão pesada. Os dois grupos, eles foram colocados separadamente e foram observados por 2 minutos. Cada um deveria ficar naquelas posições por 2 minutos. Após estabelecido o tempo, o que foi observado é que o grupo que estavam na posição da Mulher Maravilha, né, na posição de poder, foram medidos índice de testosterona e de cortisol. Gente, os resultados foram surreais.
As pessoas que ficaram por 2 minutos na posição da Mulher Maravilha, elas aumentaram em 25% os níveis do hormônio da testosterona no organismo. E o hormônio da testosterona, gente, nada mais é que o hormônio da autoconfiança, da autorrealização. E observou-se também que o mesmo grupo eles reduziram em 15% os níveis de cortisol, que o cortisol é aquele hormônio do estresse. Então, quando observado os resultados do outro grupo, que foi submetido àquela posição de cabeça baixa, de fracassado, eles apresentaram, gente, uma diminuição dos índices de testosterona e, acredite, eles tiveram um aumento de 20% nos níveis de cortisol, ou seja, nos níveis de estresse. Bem, o que se conclui é que a nossa comunicação não verbal, ela interfere totalmente nos nossos resultados. E isso, gente, é justamente o poder da nossa fisiologia. Isso significa que a carga de emoção que vem através da minha comunicação e das minhas palavras, gente, elas podem impactar profundamente a minha vida. O 6º passo, ele vai falar sobre como você questionar-se. Segundo ele, gente, isso é um tema até pouco falado. E questionar-se nada mais é do que você fazer perguntas poderosas. Inclusive, gente, essas perguntas é o que ele chama de PPS, né? Que são perguntas poderosas de sabedoria. Segundo Paulo Vieira, existe todo um estudo que comprova que a capacidade de você fazer perguntas poderosas leva você a obter excelentes respostas. E isso vai te levar a novas possibilidades, que, claro, vai te impulsionar a levar para a ação. E a ação vai te levar a um resultado diferente. Percebe como tudo está interligado? Um outro ponto interessante do livro, quando ele fala sobre os super questionadores, para ele são aquelas pessoas que têm absoluto sucesso, que têm um sucesso extraordinário. Então busque fazer perguntas inteligentes, e fazer excelentes perguntas vai te proporcionar melhores respostas. E por fim, o princípio 7 é creia. E aqui ele vai falar sobre a questão das nossas crenças. Segundo ele, tudo são programações mentais. As nossas crenças, elas geram programações mentais. Esse também, ele é um dos capítulos que ele vai te fazer entender sobre muitos aspectos da vida, sabe? Ele fala sobre temas muito profundos, como circuitos neurais, sobre a questão da realidade vezes imaginação, sobre a questão da autoestima, sobre a questão da crença de capacidade, sobre a crença de merecimento. Gente, para ele, tudo na nossa vida é um reflexo daquilo que a gente acredita. Para ele, sempre veremos pessoas em ambientes pobres que se tornaram ricas e veremos pessoas felizes apesar de estar vivendo em grandes adversidades. Como também, o contrário também é real. E o que as difere? Gente, é aqui onde ele fala sobre 3 pontos. O primeiro deles é a crença de identidade. O que eu sou? Como os outros me enxergam? Como eu me defino? Como eu me vejo? A outra crença de identidade é sobre a minha capacidade de realização. É o que eu sei fazer. Quais são as minhas habilidades? Já a terceira parte da crença é sobre o senso de merecimento. É aquilo mais ou menos do tipo, o que eu acho que eu mereço? E, gente, é o senso de merecimento que faz com que as pessoas verdadeiramente elas possam atrair muito mais coisa para a vida delas. Concorda? Se você acha que você merece, você atrai com muito mais facilidade. Tem pessoas que não se sentem merecedoras por nada. Um exemplo, se alguém presenteá-las, elas respondem da seguinte forma, não precisava. Se alguém as elogia, ela fala assim, puxa vida, são seus olhos. Gente, está tudo certo em as pessoas elogiar. Se as pessoas elogiam a gente, é porque elas enxergam algo bom em nós. Se elas querem nos presentear, primeiro é porque elas podem fazer aquilo. Se elas podem presentear, receba de braços abertos. Seja grato, mas receba. Aprenda a ser merecedor. Se a pessoa quer te fazer um elogio, aceite o elogio, gente. O autor fala que a gente deve elevar o nosso padrão. Quanto mais a gente elevar o nosso padrão, maiores são as nossas probabilidades. Enfim, gente, o livro ele vai te ajudar a destravar muitos bloqueios. E se você seguir verdadeiramente os exercícios práticos e se esforçar, claro, não existe fórmulas mágicas, não é, gente? Então, a gente precisa verdadeiramente seguir o passo a passo que ele determina. Segundo o autor, se você seguir esses 7 passos, você vai ter um avanço impressionante em qualquer área da sua vida.
Ele vai te levar a novos patamares. Você não se reconhecerá. Ele fala, inclusive, uma analogia maravilhosa que eu adoro, que ele vai te levar a você escalar o seu Everest. E é justamente isso que o poder da ação vai pregar para todos nós. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias, que eu confesso que amei compartilhar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e dá um like para ajudar o canal, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo como esses aqui para vocês. E aperta o sininho de notificação, porque sempre que surgir um vídeo novo, você será notificado. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!